Olá, aqui é a pastora Vilma Lira com mais uma reflexão para você pensar hoje. Renove suas forças para prosseguir e nunca desistir, para pensar hoje mudar. Por vezes eu acho o ser humano muito engraçado e sempre muito interessante. E às vezes eu me pego rindo de mim, das minhas reações, das minhas emoções. Um dia desses eu estava no escritório da nossa casa e cheguei até a janela, e essa janela dá para a área de lazer do nosso condomínio. Então ali tem campo de futebol, quadra de esportes, tem também uma pista de skate, também um campo de vôlei de praia. E eu fiquei observando e tinha um monte de gente lá, jogando, rindo, conversando, numa alegria, numa empolgação. E eu fiquei olhando aquela janela, ou através daquela janela, e ao mesmo tempo olhando para a janela da minha alma, sabe? Eu estava tão triste, eu estava tão abatida naquele dia, e de repente, olhando para aquelas pessoas, olha só o sentimento que vem. Por que essas pessoas estão tão alegres? Por que essas pessoas estão comemorando tanto numa época dessa? Um monte de coisa vem à mente da gente. E eu me lembrei de um programa de televisão que eu vi um dia desses, no qual a comediante ela falava assim: eu odeio esse povo muito alegre, eu detesto esse povo que só vive rindo, alegre, feliz, parece que a vida é sempre boa, eu não consigo chegar nesse patamar. E, na verdade, a gente acaba se doendo porque as outras pessoas estão alegres. Olha que coisa louca isso. Na verdade, a gente fala, não, eu não sou assim. Mas a gente é. Em alguns momentos, alguns episódios nos pegam assim com uma veia errada e a gente acaba sendo tomada por essas atitudes. Mas a coisa linda é que o Espírito Santo nos faz lembrar de alguns versículos. E isso é uma função do Espírito Santo, nos fazer lembrar das coisas que nos foram ensinadas, e daí a importância da gente memorizar alguns versículos bíblicos. E eu me lembrei, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Eu me lembrei também quantas passagens bíblicas que, se essa frase não está explícita, ela está implícita, nós não somos o centro do universo. Algumas pessoas vão estar tristes, outras estarão alegres. As pessoas têm as suas próprias histórias, os seus enredos e os seus roteiros para viverem. E eu ali parada naquela janela, observando a janela, através da janela daquele escritório, e ao mesmo tempo olhando através da minha janela interior, e tinha uma desconexão total ali. De um lado, muita alegria, muito riso, as pessoas se confraternizando, e do outro lado, eu sozinha, doída, chorando minhas dores. E Deus me fez lembrar também de um outro versículo, que está lá em Provérbios, capítulo 25, versículo 20, que diz assim: como quem se despe num dia de frio e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções junto ao coração aflito. Isso quer dizer, é incoerente, inconsequente uma pessoa num dia de frio tirar sua roupa, ou no original, que no original hebraico mesmo quer dizer se ataviar com uma roupa bem fininha. Então, para sentir frio. Num dia de frio, a gente se empacota toda, a gente coloca um bom casaco, coloca um cachecol, às vezes um gorro na cabeça, luvas, a gente se aquece, coloca um bom cobertor. Ou também jogar vinagre numa ferida, arde, dói, não é agradável. Numa tradução mais antiga da Bíblia, essa palavra ferida era traduzida como nitro, que era uma substância usada para limpeza, e seria mais ou menos, assim, bem mais ou menos, o nosso bicarbonato hoje, que quando ele é misturado com o vinagre, faz aquela efervescência e aquilo arde numa ferida. Então, sorrir e cantar vantagem
e se alegrar em demasia perto de alguém que está com dor não é muito agradável. E eu estava passando por aquele momento ali. Estava naquela janela vendo pessoas tão alegres, tão se confraternizando, tão alegres, tão felizes e tal. E eu do outro lado entristecida. Mas também fiquei pensando, quando esse versículo veio à minha mente, eu fiquei pensando, quantas vezes eu já fiz isso também? Às vezes a gente está tão feliz, tão alegre, recebeu tantas bênçãos, está tão bem, que a gente nem imagina que a nossa felicidade, que a nossa alegria, que o nosso contentamento pode estar sendo vinagre na ferida de alguém. Claro que nós não vamos deixar de comemorar. É claro que nós não vamos deixar de celebrar. Mas o que eu percebi, Deus falando comigo, a Bíblia falando comigo, é para eu ter esse senso. Eu não posso querer que as pessoas fiquem tristes só porque eu estou triste. Assim como eu não posso deixar de celebrar minhas vitórias, minhas conquistas, minha alegria, porque o outro está triste. Mas o que a Bíblia nos ensina é ter comedimento. Assim como se despir num dia de frio e jogar vinagre numa ferida não combinam, assim como essas coisas são incongruentes entre si, eu também preciso prestar atenção nas minhas incongruências. E observando lá aquela janela, observando aquelas pessoas que estavam ali se confraternizando, eu percebi, através da minha janela interna, que, na verdade, eu queria estar lá. Eu queria ser uma daquelas pessoas. E, por isso, a alegria daquelas pessoas estava me incomodando tanto. Quando é que a alegria das pessoas te incomoda? Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer que é mais fácil a gente chorar com os que choram do que a gente se alegrar com os que se alegram. Porque quando a gente chora com alguém, a gente está ali consolando, a gente está ali compartilhando dores, lambendo feridas, né? Mas quando a gente vai se alegrar com os que se alegram, a gente está comemorando a vitória, celebrando o sucesso de uma outra pessoa. E isso nem sempre é fácil para o ser humano. E eu percebi, através daquela janela, que naquele momento isso não estava sendo fácil para mim. Então a minha oração foi, Senhor, me ajude então, diante de tudo isso, a ter um equilíbrio. Me ajude a ser gentil com as pessoas, deixando que elas sejam felizes, mesmo quando eu não estou tão bem. E me ajude também, quando eu estiver bem, quando eu estiver na melhor fase da minha vida, que eu me lembre que existem pessoas que não estão assim e que a minha ostentação pode ferir algumas pessoas. Ostentação nunca é bom, não é? Ostentar as coisas. Hoje, essa palavra está tão em moda no meio dos funkeiros, mas não só isso, no meio da juventude, mas essa filosofia está permeando as nossas vidas. E nós precisamos entender que quando nós ostentamos algumas coisas, nós podemos estar colocando vinagre na ferida de algumas pessoas. Como viver, então? Com alegria, com satisfação, mas também tendo empatia com as outras pessoas. E, ao mesmo tempo, nos libertar desses sentimentos que muitas vezes nos fazem criticar as pessoas, colocar o dedo. Eu me lembro que quando eu olhei para aquelas pessoas, a primeira coisa que eu pensei, nem todos estão de máscara, nem todos estão respeitando o distanciamento, São os mimimis da nossa alma ferida, não é assim? Então, para você pensar hoje, o que é que você tem ostentado que de uma certa maneira pode estar ferindo alguém perto de você? E como você reage quando alguém está muito alegre, com uma vitória maravilhosa, e você não está se sentindo assim também? Deus espera de nós posturas sábias. Deus espera de nós empatia e Deus espera de nós compaixão também. Então, que você pare para pensar hoje sobre janelas e vinagre. Deus te abençoe. Beijo. Para pensar.